Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos juntos para mais um momento de comunhão, de louvor ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E já quero iniciar esse momento lendo a palavra de Deus no Salmo 96. Salmo 96, para a nossa introdução deste momento de culto ao nosso Deus, de busca, de adoração ao nosso Senhor. Quero ler até o versículo 8. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós temos muitas razões para louvar, para glorificar ao nosso Deus. Saúdo aos irmãos que já estão chegando, cada um dos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Teremos um tempo, esperamos que seja um tempo de bênção, um tempo em que Deus venha falar ao nosso coração. Estamos rogando a Deus para que em breve termine esse tempo de isolamento. Sabemos que ainda pode demorar um tempo ainda, mas nós confiamos que o nosso Deus está cuidando, está preparando todas as coisas e no tempo certo poderemos retornar à casa de Deus, ao templo do Senhor. A casa de Deus, na verdade, somos nós hoje, somos o santuário do Espírito Santo, mas a comunhão é maravilhosa. Nós sentimos muita falta e aguardamos ansiosamente quando poderemos retornar para esse momento de estarmos juntos, reunidos, podendo nos cumprimentar, nos abraçar, nos reunir. Mas enquanto isso, queridos, vamos nos reunindo aqui no Facebook, nas transmissões que fazemos ao vivo. Eu sei que depois também alguns irmãos poderão ver posteriormente, mas enquanto isso, que possamos fazer isso sempre, buscando comunhão, buscando fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida. Se você quiser, nesse momento, já convidar alguém também, mande um link para alguém, convide pessoas que você conhece para que estejam juntos conosco, para que possamos assim ouvir a palavra, meditar no santo nome de Jesus. Eu quero, neste momento, nós vamos ouvir uma canção. Não poderemos estar juntos cantando como coral, como grupo na igreja, mas nós vamos ouvir uma canção que fala que nós cremos só em Ti. Uma canção que há pouco tempo o coral cantou na igreja, e é uma canção que fala dessa capacidade que Jesus tem de fazer todas as coisas sozinho. Ele é tudo, Ele faz tudo, Ele tem todo o poder, e nós vamos então, enquanto cantamos, enquanto esse grupo canta, que nós possamos estar em oração, em atitude de oração, meditando nessa palavra em nome de Jesus. No entanto, aqueles que constam das Escrituras estão ali escritos para que creiais definitivamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Tão precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós temos só em Ti.
Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos te bendizer, ó Pai, por estarmos na tua presença. Esse dia, essa noite em que celebramos a Páscoa do Senhor. Louvamos, ó Pai, porque podemos relembrar a tua grande obra. Podemos perceber o teu grande amor para com a nossa vida, o teu cuidado que é constante. Te louvamos, ó Pai. Louvamos porque vemos a suficiência da obra de Cristo e, baseados nessa suficiência, nós podemos nos dispor para te servir e nós podemos levar adiante também a tua palavra, sabendo que tu estás nos conduzindo. Pai amado, mas a canção que nós ouvimos agora é um convite para estarmos louvando. O salmo que nós lemos também é um convite para estarmos louvando ao Senhor perpetuamente, continuamente, cantando sempre de maneira renovada, cantando um cântico novo ao Senhor. E nós queremos pedir nessa noite, Senhor Deus amado, renova em nossos corações esse desejo de louvar, de adorar. Fortalece para a nossa vida, a nossa fé, desperta os nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus amado, trabalha em nossas vidas. Nós somos dependentes de Ti e nós consagramos a Ti, ó Pai, este momento. Pedimos agora, venha falar conosco, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Que Tu, Senhor Deus amado, toque-nos, fale conosco, convença-nos segundo o Teu santo querer e que o Senhor faça a Tua grande obra em cada vida, em cada coração. Neste momento também, nós queremos lembrar daqueles que estão passando por dificuldades, enfermidades, lutas. Tu conheces cada coração, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor derrame graça, derrame bênção, o Teu bálsamo, a Tua graça, o Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos. Tu conheces cada vida. Nós intercedemos e clamamos, Pai, pela vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para lermos a palavra. Eu vou ler a palavra de Deus que está no livro de João, o apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 18. João 20, de 11 até o 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas... não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. A palavra que lemos, uma das narrativas da ressurreição. O apóstolo João, o discípulo amado, pôde ver pessoalmente, pôde participar destes eventos. Ele esteve naquele dia. Um pouquinho antes ali nós lemos que Maria Madalena tinha ido ao sepulcro e chegando lá,
ela viu a pedra removida e voltou correndo para falar para os discípulos, encontrou Pedro e João, Pedro e o outro discípulo, que o texto não fala quem, mas pela informação que temos, João, o discípulo amado, ele que foi o autor desse livro, e ele, quando fala dele, ele não conta o nome, não fala, apenas refere-se com o outro discípulo ou discípulo amado. Então nós entendemos que seja João, e eles então correram para o sepulcro, foram lá, viram realmente ali a pedra removida, o texto vai dizendo, e então João pode contar para nós essa história de Maria com muita propriedade, porque ele esteve participando e ele foi testemunha ocular, e ele também recebeu o testemunho de Maria na sequência dos fatos. Então esse texto para nós é maravilhoso, todos os relatos são marcantes, cada um nos traz alguma nuance, algum detalhe, e aí nós temos um quadro geral quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, e também quando lemos as epístolas, Paulo, Pedro, que também contam, que também se referem à ressurreição, nós vamos tendo o quadro completo e percebemos a riqueza, a bênção que foi aquele grande momento. Mas uma coisa que fica clara em todos os relatos é que houve nos discípulos medo, hesitação, dúvida. A ressurreição, mesmo tendo acontecido de maneira indubitável, de modo inequívoco, para eles foi algo inesperado, mesmo eles tendo sido prevenidos por Jesus, avisados por Jesus, mas foi algo assim que gerou um impacto, porque e se fosse conosco também seria da mesma maneira, porque não é todo dia. Aliás, quase nunca, ou nunca na história da humanidade, aconteceu tamanho milagre como aquele. De alguém que morre por si mesmo, volta à vida. Como nós ouvimos hoje de manhã, a ressurreição de Cristo tem um caráter especial pelo fato de que ele por si mesmo volta à vida. Ele, mesmo entregue à morte, foi capaz de retornar, voltar a viver, e não apenas voltar a viver, mas viver de uma maneira totalmente tremenda, maravilhosa. Mas aquilo, irmãos amados, temos que lembrar como foi algo inédito, algo totalmente novo, gerou dúvida, gerou dificuldades, as pessoas tiveram dificuldades de aceitar de imediato. Então Maria, pensando na vida de Maria, na situação de Maria, Maria Madalena, que a palavra nos conta que ela foi uma mulher alcançada por Jesus, uma mulher que tinha uma vida de pecado, uma vida de afastamento de Deus, de condenação, mas ela foi alcançada pela graça, pela obra poderosa de Jesus. Então Maria tornou-se uma discípula fiel, uma seguidora, uma auxiliadora, alguém que estava sempre por perto. E quando Cristo morre, ela foi uma das que estava ali junto, vendo o que estava acontecendo, e ela sofreu naquele dia de sábado e aguardou ansiosamente para que no domingo ela pudesse ir no sepulcro e aí ungir Jesus, honrá-lo. Ela não esperava, mesmo tendo aquela previsão da ressurreição, ela não aguardava, não tinha expectativa de que ele fosse de fato ressuscitar. Mas então ela chega pela madrugada, ela vê a pedra removida, ela se assusta, corre, conta para os discípulos, eles vão lá apressadamente, verificam que a pedra realmente estava removida, eles começaram a entender que Jesus tinha realmente ressuscitado, mas ainda havia algumas dúvidas. Então Maria retorna para o túmulo e então ela vê os anjos, como nós lemos no texto, versículo 11, ela olha para o sepulcro, para o túmulo, e vê os dois anjos ali vestidos de branco, mas ela também não os reconhece de imediato, e eles perguntam por que ela estava chorando, e ela então diz da preocupação com o seu Senhor, a preocupação que ela tinha que ele tivesse sido levado, alguém tivesse levado o seu corpo e o escondido, o tomado, e ela queria tê-lo
queria que aquele corpo estivesse guardado, para que estivesse devidamente protegido, sendo pelo menos preservada a sua integridade, o seu direito como uma pessoa que teria morrido e ficasse em segurança naquele túmulo. Mas os anjos, antes que eles falam, depois que ela olha para baixo, ela volta-se para trás. E ao olhar para trás, ela encontra Jesus. O texto mostra que Jesus também fala com ela, lhe pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela então, pensando ser ele o jardineiro, ela fala: Senhor, se tu o levaste, devolve-me para que eu o guarde. No versículo 16, 15, ele fala: se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. O cuidado que aquela mulher tinha, mas ela estava diante do próprio Senhor Jesus, já glorificado, ressuscitado, e ela não conseguiu entender que era ele. Mas foi um momento rápido, numa sequência de fatos tremendos. Então Jesus, conhecedor que ele era daquela mulher, na intimidade que eles tiveram durante tanto tempo de caminhada juntos, de ensinamentos, então ele a chama de uma maneira carinhosa, pelo nome dela, de uma maneira que era costumeira, ele chama Maria. E ela então entende, os seus olhos são abertos, e ela se prostra e ela clama Raboni. E meus irmãos, então nesse momento Jesus vai dar uma ordem para essa mulher. E a partir de agora, ela vai ter um redirecionamento da sua vida. Coisas vão mudar, haverá mudanças na vida dela e na vida dos discípulos também. Então Jesus agora vai redirecioná-la para que ela olhe para frente, para que ela faça alguma coisa para Jesus, para que ela cumpra o propósito do Senhor. E isso também serve para nós. Quando nós nos colocamos, quando nós nos encontramos com Jesus, o Salvador, o Senhor ressurreto, alguma coisa vai mudar em nossas vidas. Novas situações aparecerão. Quando nós nos deparamos com a realidade da ressurreição, quando o ser humano toma consciência de fato da obra salvadora de Cristo, da obra que ele realizou na ressurreição, do milagre da ressurreição e do poder de Cristo, novas situações vão surgir em nossas vidas, novas histórias, novos momentos, novos relacionamentos, a nossa vida será transformada. E eu quero nesta noite, irmãos, pensar com os irmãos sobre isso. Novas situações a partir da ressurreição. Novas situações a partir da ressurreição. A primeira situação que muda, que acontece na vida daquela mulher e também acontece na nossa vida com Jesus, é um novo tipo de comunhão com o Senhor. Há uma mudança da maneira como os discípulos iriam se relacionar com Jesus, e há uma mudança da maneira como nós também vivemos desta maneira, nos relacionamos com Ele deste modo a partir daquele momento. Como que é isso? Jesus fala para ela então, quando ela fala Raboni, então ele disse Maria. Aliás, respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então agora Jesus fala para ela: não me detenhas. Essa palavra tem um significado importante para nós com relação ao relacionamento que nós temos com Jesus. Até então, Jesus chegava com seus discípulos, se encontrava com eles e permanecia com eles. Jesus passava as noites, passava os dias, comia junto, andava junto, caminhava com eles. Jesus conversava pessoalmente. Jesus estava sempre perto deles. Eles sabiam que podiam encontrar Jesus, porque ele estava ali com eles naquela jornada, naquela caminhada. Mas agora, a partir da ressurreição, Jesus fala: não me detenhas. Ele não pode mais manter aquela mesma forma de relacionamento, de permanecer junto
fisicamente, pessoalmente, o tempo inteiro com os seus discípulos. Dali para frente, a relação que os discípulos têm com Jesus é uma relação de comunhão, de intimidade, mas de um modo diferente, de um modo espiritual. Uma comunhão em que nós reconhecemos que há uma distância. O Senhor está na glória, o Senhor está exaltado sobremaneira, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, à direita do Deus Pai. E nós estamos aqui na terra, na nossa caminhada. Mas mesmo Jesus estando na sua localização celestial, Ele também diz que está conosco. Ele se faz presente em nossas vidas, de um modo espiritual, nos acompanhando, nos conduzindo, nos guiando. E isso de maneira mais concreta, através do Espírito Santo que foi enviado depois no Pentecostes. E aí nós temos então essa companhia, essa direção viva, sempre presente, sempre próxima do Espírito Santo de Deus. Então nós percebemos que há uma mudança, há um novo tipo de comunhão. E quando se trata da obra de Deus, da obra de Jesus, o que Ele tem para fazer, a palavra que Ele nos dá é esta: não me detenhas. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que realizar alguma coisa ainda. E nós também somos enviados por Jesus, de modo que muitas vezes temos que dizer uns para os outros: não me detenhas, ou aliás, vamos junto, vamos fazer a obra do Senhor, vamos glorificar esse Senhor, vamos servi-lo, porque de fato Ele já ressuscitou. A nossa vida mudou, a nossa história mudou, nós temos uma nova segurança, mas também nós temos novos valores, porque a partir da ressurreição, ou a partir da nossa conversão, da nossa experiência com Cristo, os nossos valores mudam. O reino de Deus assume o primeiro lugar, a vida com Deus assume a prioridade, e nós vamos ter uma vida diferente, uma vida de crescimento, de consagração, de entrega, de busca do Senhor a cada dia mais. Mas também nós percebemos que Jesus, nessas mudanças de situações, nessas novas situações que aparecem a partir da ressurreição, vemos que Cristo dá um novo nome para aqueles que são dele. Jesus fala para Maria: porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Ele chama meus irmãos. Vai ter com os meus irmãos. Jesus fala: ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Quem são os meus irmãos de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Ele estava se referindo aos discípulos, aqueles que são dele, aqueles que servem, aqueles que o amam, aqueles que estavam com ele. Olha só, mas até então ele não tinha usado essa expressão para os discípulos. Muito interessante. E os discípulos que estavam dispersos, que a grande parte estava cada um espalhado, estavam em dúvida, alguns com medo, alguns acovardados diante daquela situação, diante da morte de Jesus. Então Jesus poderia dizer assim: cadê aqueles meus discípulos que me deixaram? Chame-os, fale com eles, vai falar com eles. Aqueles meus servos que me abandonaram, que não conseguiram permanecer comigo lá no Getsêmani até o final. Onde estão eles? Não. Jesus não reprime, Jesus não questiona, Jesus não repreende os seus discípulos, mas ele carinhosamente os chama de meus irmãos. Meus irmãos. Jesus vai trazendo seus discípulos cada vez para mais perto dele. Jesus vai trabalhando com eles. No começo, eles eram servos. Depois, discípulos. Um pouco antes da morte, Jesus os chama de amigos. Vós sois meus amigos. Eu vos escolhi primeiro. Que privilégio ser chamado de amigos de Jesus. Mas agora, depois da ressurreição,
Jesus chama os seus discípulos de meus irmãos. E ele fala, logo na sequência, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus dá para eles uma garantia, dá para eles uma nova nomenclatura, uma nova consciência de pertencimento. Eles agora são irmãos de Jesus. Que grande o amor de Deus, o grande amor de Cristo por nós. Ele viu a nossa miséria e se compadeceu. Nos ofereceu o privilégio de servi-lo, de aprendermos com Ele. Ele chama os discípulos para serem servos, para serem discípulos, mas Ele vai trazendo aqueles homens para mais perto. E Ele vai dando para eles o privilégio de serem chamados irmãos, irmãos de Jesus. Na caminhada com Cristo, nós percebemos que a intimidade vai aumentando. Eu sei que para nós, hoje ainda, não é tão fácil entender, absorver essa noção de que nós somos irmãos mais novos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, o irmão que nos preparou o caminho, o irmão que nos abençoou, o irmão que deu a sua vida por nós. Nós sempre somos tentados ou somos direcionados a tratar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Há uma intimidade, mas nós temos dificuldades de nos aproximar tão intimamente de Jesus. Mas a palavra nos lembra isso. É o próprio Jesus que nos chama dessa maneira. É o próprio Jesus que nos dá essa alegria de saber que nós somos seus irmãos. Mas será que são todos que são irmãos de Jesus? É uma palavra que vai para todos indiscriminadamente? Não. Quem é irmão de Jesus são aqueles que o amaram, aqueles que foram alcançados pela sua palavra, aqueles que foram preparados por Deus. Deus tem um plano eterno e Ele conhece, e Ele ama, e Ele planeja a obra de salvação. Na economia divina, na administração do tempo de Deus, da eternidade, Deus preparou a salvação. E Ele escolhe, Ele chama pessoas, Ele prepara pessoas. E a palavra chega até aquelas pessoas. E a palavra nos atinge. Alguém nos convida, alguém nos anuncia a palavra do Senhor. Algumas pessoas deparam-se com a palavra, com a Bíblia e começam a ler. E aí a verdade da salvação é descortinada diante de cada um. E vamos entendendo a obra de Deus e vamos entendendo o privilégio, o chamado que temos. E aqueles que se abrem, se entregam, se rendem, são de fato chamados filhos de Deus, servos de Cristo, salvos pela graça de Jesus. E aí também são chamados de irmãos de Cristo, irmãos adotivos. Cristo pagou por nós, Ele nos comprou. Ele poderia nos chamar de propriedade sua, e somos de fato propriedade exclusiva de Deus, mas Ele nos chama carinhosamente irmãos. Vai dizer para os meus irmãos. Jesus nos ama, Ele nos transforma, Ele vai nos chamando para mais perto. Somos chamados de amigos, mas Ele nos quer mais perto, e por fim Ele nos chama e Ele nos transforma em seus irmãos. Que grande amor de Deus por nós. Que grande privilégio Deus nos dá de nos trazer para tão perto, dizer que nós somos filhos dele, filhos de Deus, irmãos de Jesus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E qual seria então a palavra? O que Maria teria que dizer para os seus irmãos, os irmãos de Jesus? A nova mensagem, a boa nova, está no mesmo versículo ainda. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Se Ele os chama de irmãos, então Ele vai falar agora: eu vou para o meu Pai e vosso Pai.
o meu Deus e vosso Deus. A boa nova era esta. Ela deveria levar uma notícia aos discípulos que agora eram irmãos de Jesus. A notícia era que Jesus iria subir para o Pai. Ele deveria estar com o Pai. E isso deveria ser segurança para eles, alegria para eles. Mas ele também faz uma questão de dizer que o Pai não é só de Jesus, não é só dele, mas é o Pai dos seus discípulos também. O nosso Pai, o vosso Pai. Vocês têm que ter segurança, confiem, descansem, saibam que eu estou cumprindo o plano de Deus. Já ressuscitei, mas é necessário que eu vá para o Pai, que eu esteja com o Pai. E Jesus, então, ele vai revelando para eles aquele plano, cumprindo aquele plano que foi revelado antes, foi contado para eles. E com o tempo eles vão relembrando das palavras e vão percebendo que de fato tudo se encaixava. Jesus sofreu, foi humilhado, ele se humilhou sobremaneira, se rebaixou ao mais profundo que o ser humano poderia, que alguém poderia. Como Deus, ele vai até a morte, morte de cruz. Mas também agora, depois que ele cumpre a sua obra, a sua missão, ele seria novamente colocado à direita de Deus, exaltado, junto ao Pai, e retomaria o seu comando, o seu governo do universo, até o momento em que ele vai voltar para levar a sua igreja, para terminar, para concluir toda a história da humanidade, para trazer a consumação da história e dar o cumprimento final das promessas para os seus filhos, para que nós possamos viver e reinar eternamente com o Senhor. Vemos assim que Jesus anuncia que agora aqueles homens deveriam ter uma nova posição diante do Pai, diante de Deus. Eles deveriam estar vivendo uma vida nova, como filhos. Eles não poderiam mais ser aqueles que tinham dúvidas, medo, aqueles que andavam tropeçando em qualquer coisa, achando que qualquer situação era motivo para desanimar, para duvidar. Aqueles discípulos agora eram capacitados para fazer a obra de Deus. Eles recebem a nomenclatura tremenda de filhos de Deus e irmãos de Jesus. Dessa maneira, queridos, depois de tanto tempo que Jesus falava do Pai, o meu Pai me enviou, meu Pai me ensinou, me falou o que eu devo falar, e Ele vai falando, Ele vai trazendo as revelações. Um dia nós vamos conhecer o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo que Ele pronunciou, que Ele proclamou, que Ele prometeu para os seus discípulos, agora Ele está cumprindo, dizendo: vocês agora de fato têm acesso a Deus, ao Pai. Agora vocês têm essa nova posição diante do Pai. E vocês têm uma missão neste mundo de viver, de falar dessas coisas, de falar da minha palavra, de falar da minha obra, do meu plano, do meu projeto para a vida das pessoas. Então Maria, aquela que estava chorando até por pouco tempo, aquela que estava desconsolada, aquela que não tinha, que não se conformava com aquela situação da ausência do corpo de Jesus, agora ela sai. Como o texto diz: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria teve a palavra, teve essa preparação, e ela foi dizer para os discípulos que eles deveriam confiar. Em Mateus, Jesus fala para os discípulos irem para Galiléia, que lá eles iriam encontrá-lo. E eles então são orientados a se preparar para outros momentos. E a história, a palavra continua mostrando que logo ele apareceu, naquele mesmo dia ele apareceu para os discípulos reunidos. Depois apareceu para os discípulos junto com Tomé.
E houve vários momentos, a palavra fala, o apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu para muitas pessoas, para Pedro, para João, para Tiago, depois para 500 pessoas de uma só vez. Em momentos variados ele foi se apresentando de maneira inesperada, mas de maneira que ele foi trazendo paz, tranquilidade, preparação. E aqueles discípulos então foram capacitados para viver uma vida para a glória do Senhor. Maria Madalena, discípula de Jesus, serva de Cristo, chamada também irmã de Jesus, filha de Deus, foi transformada e foi usada por Deus para levar a palavra para os discípulos. E com certeza a história, a Bíblia não conta muito mais sobre ela, mas certamente que ela foi uma serva fiel, que proclamou o nome de Jesus para todos quantos ela pôde proclamar. Queridos irmãos, hoje estamos celebrando mais uma vez a Páscoa do Senhor. Mais um ano que se passa e que nós temos essa celebração, que temos esse dia no calendário, mas sabendo que para nós, para o povo de Deus, todos os dias nós celebramos a vitória de Jesus. Os domingos são dias marcados como o dia do Senhor, porque também foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. E então temos as oportunidades de continuamente relembrar, celebrar, comemorar e proclamar a vitória do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus. Que hoje, queridos, nós possamos também experimentar mudanças, experimentar novas situações, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser transformados, que nós possamos vivenciar mais da obra do Senhor, mais do poder de Deus, que nós possamos ter a prontidão para fazer a sua obra, para viver uma vida que seja agradável ao Senhor, para viver uma vida que seja segundo o plano do Senhor. Nós temos o Senhor que nos ajuda, nós temos a sua palavra que nos orienta, nós temos o Espírito Santo que está conosco, nos enchendo, nos capacitando. Então que nós possamos ser tomados de alegria, tomados de júbilo, de celebração e de motivação para servir o nosso Deus. A vitória já foi conquistada. Cristo já está à direita de Deus. E ele diz que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também Jesus é o nosso irmão mais velho. Aquele com quem nós podemos conversar, a quem nós podemos recorrer nas horas de alegria, de ansiedade, de tristeza, nas horas de dúvidas, nas horas de problemas, em todos os momentos. E que nós possamos buscar o Senhor Jesus. Que nós possamos nos derramar diante dele, nos entregar, nos consagrar, nos propor a viver para ele. Ele fez tudo por nós. E nós estamos prontos a viver de uma maneira totalmente agradável a ele? Estamos prontos a obedecer a palavra dele? De ir e falar para os irmãos, para os outros? Vamos contar as boas novas. Vamos anunciar, vamos proclamar, vamos testemunhar a grande vitória de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, que nós possamos lembrar, saber que há uma nova comunhão com Jesus. Nós temos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso irmão. Ele não está fisicamente conosco, mas nós temos intimidade com Ele. Podemos viver experiências tremendas. Cada um no seu lar, cada um na sua residência, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, você pode conhecer melhor, experimentar mais de Jesus. Busque na palavra, na oração, na consagração. E cada dia poderemos perceber esse grande amor, o toque poderoso de Jesus, a capacitação que Ele nos dá, a bênção que Ele nos dá. O nosso novo nome que nós temos. Nós não podemos esquecer jamais que somos chamados filhos de Deus.
irmãos de Jesus. Não podemos jamais omitir nossa identidade. Nós precisamos dizer que somos também embaixadores do Senhor, que possamos assim mostrar cada dia mais que há uma esperança para aqueles que estão à nossa volta, em Cristo Jesus. Aqueles que ainda estão em dúvida, que ainda se encontram perdidos, confusos, eles podem encontrar-se com a vida e com a salvação. E nós temos uma nova mensagem, uma mensagem que é a palavra de Deus, uma mensagem que se renova para nós a cada dia. Nós podemos contar as boas novas, podemos contar coisas grandes. Interessante que aquelas palavras não eram tão novas, mas Jesus falou: olha, conte, vai falar para que eles entendam. Para muitas pessoas o Evangelho não chegou ainda, meus irmãos. Para muitas pessoas que estão perto de nós, mesmo que já tenham ouvido o Evangelho, ainda não entenderam. Então é necessário que nós estejamos indo e voltando a falar novamente. Quem sabe Deus nos usará para que vidas sejam alcançadas. Mas que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite, que nós possamos perceber que a ressurreição é de fato algo tremendo, que causa mudança, impacto em nossas vidas, e que nós possamos viver debaixo desse impacto a cada dia mais, numa nova esperança, sendo renovados cada dia mais, crendo, confiando no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar. Eu quero orar com vocês mais um momento e vamos encerrar já a nossa transmissão. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te glorificar pela tua grande obra, pelo teu grande amor por nós, pela obra de salvação, pela ressurreição de Jesus. Porque Maria Madalena foi alcançada, foi privilegiada. Tu usaste aquela tua filha para fazer grandes coisas e ela foi usada para levar a palavra, esse anúncio da ressurreição de Jesus para os seus irmãos, para os irmãos de Jesus, para todos nós, Pai. Nós podemos ver esse testemunho registrado na tua palavra. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor Deus amado, derrame tua bênção sobre nós. Vem nos encher com teu santo poder, vem nos fortalecer, nos abençoar, que nós possamos tomar posse, Pai amado, dessa experiência, desse privilégio que temos de ser teus filhos e que possamos viver cada dia mais uma vida nova com o Senhor, uma vida de fé, uma vida de confiança, de entrega e de consagração. Deus amado, seja conosco, perdoa o nosso pecado também. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades. Nos fortalece, Pai, quando somos fracos. Vem nos abençoar. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, seja com os enfermos, seja com aqueles que passam por lutas, por dificuldades. Entregamos nas tuas mãos cada um dos nossos irmãos. E nós cremos, Pai, que tu estás trabalhando, tu estás abençoando, curando e fortalecendo cada vida. Também, Pai amado, clamamos pelo nosso país, que tu estejas derramando graça sobre o nosso povo e no tempo certo, Pai amado, esteja dando a liberação para que as pessoas possam voltar ao trabalho, à normalidade, que em breve, Pai, no tempo do Senhor nós possamos voltar a congregar na tua casa, no tempo do Senhor, mas abençoe o teu povo, fortalece a tua igreja. Se conosco, Pai, nós te pedimos. Nos dê uma boa semana, nos dê a tua bênção. Nós te louvamos, nós nos entregamos a ti, no nome de Jesus. E agora, amados irmãos, Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Estamos felizes com cada um que esteve conosco, cada irmão aqui da igreja de Rolândia. Que alegria ver cada nome, cada família reunida. Deus abençoe cada um. E como é bom também ver irmãos de vários locais, de várias igrejas, irmãos amados do meu coração, também que estão participando conosco. Que Deus abençoe cada um. Receba o meu abraço apertado nos seus corações aí. Que possamos estar juntos sempre, cada dia mais. Que Deus abençoe. Essa semana, queridos, eu quero apenas avisar que não teremos as transmissões diárias, porque eu estarei fazendo mais um módulo do meu curso que eu estou fazendo à distância, essa semana, módulo do curso de doutorado em ministério. Então, terei aulas todos os dias, aqui em casa mesmo, no computador, pela rede de internet, né? Então, se houver algum dia a possibilidade de enviar alguma live, alguma mensagem para os irmãos, eu aviso com antecedência para que nós possamos acessar e estarmos juntos. Se não,
Domingo que vem, certamente estaremos juntos, ou pelo Facebook, ou na igreja, se Deus assim o permitir, mas estaremos juntos com certeza. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Fique com Deus, queridos.